Comissão especial da Câmara elabora Estatuto da Liberdade Religiosa. E na série de reportagens sobre eleições, o Jornal da Câmara explica o impacto dos votos brancos e nulos na escolha dos candidatos. E esta edição destaca também: já está em vigor a lei que aumenta a pena para o motorista alcoolizado que cometer homicídio ou lesão corporal grave. E projeto aprovado na Comissão de Seguridade Social quer que mercados ofereçam gôndolas específicas de produtos sem glúten. Boa noite, o Jornal da Câmara começa agora. Uma comissão especial da Câmara está elaborando o Estatuto da Liberdade Religiosa. O projeto de lei, apresentado pelo deputado Takayama, do PSC do Paraná, livra os professores e ministros religiosos de serem enquadrados nos crimes de injúria e difamação quando a opinião foi emitida no exercício de suas funções. A Constituição garante a liberdade de expressão do professor em sala de aula e dos ministros religiosos na função de orientar seus fiéis. E eles podem também ficar isentos de ser processados pelos crimes de injúria e de difamação por causa das opiniões que expressarem durante uma aula ou um culto religioso. É o que prevê projeto de lei em análise numa comissão especial da Câmara. Nós estamos caminhando para elaborarmos o Estatuto da Liberdade Religiosa, permitindo que as pessoas convivam pacificamente, respeitando a individualidade, a liberdade que cada um tem de expressar a sua fé e o seu culto. Não é inadmissível que em pleno século XXI a gente ainda possa conviver com tanta intolerância. Mas alguns parlamentares consideram que essa proposta pode levar à discriminação de algumas religiões, como as de matriz africana. O perigo é você favorecer uma determinada religião e não ter o controle do respeito a cada uma delas, isto é, tirando do Código Penal a possibilidade de alguém na cátedra ou na pregação religiosa injuriar ou difamar qualquer outra religião. Isso acontece, infelizmente. Isso não pode ser protegido pela legislação. Este pastor evangélico considera o projeto necessário para garantir a liberdade de expressão religiosa. É tentar balizar, tentar equilibrar o grande desajuste que está em nosso país. Nosso país desajustou de forma descontrolada. Então tem que haver uma regulamentação. Alguém que pode, alguém que tem poderes para isso, precisa equilibrar o país, em termos de lei, em termos de diversidade, em termos de ideologia, em termos de tudo. Tem que haver um controle, porque a coisa está muito tendenciosa. E nós também temos que ter uma proteção. Já o estudioso de Umbanda enxerga o risco de que o projeto dê liberdade para expressões de preconceito contra as religiões de matriz africana. Talvez o texto devesse ser um pouco mais específico, porque está muito abrangente e essa abrangência tira de nós, das religiões minoritárias, e que somos sempre os mais atingidos, obviamente, retira de nós a única ferramenta que nós temos para nos defender. A doença celíaca é uma reação do sistema imunológico ao glúten, proteína encontrada em cereais como o trigo e o centeio. Quem sofre com a doença, que não tem cura, precisa cortar totalmente o glúten da dieta, sob o risco de enfrentar problemas na tireoide, fígado, rins e até mesmo câncer de intestino. Foi pensando nessas pessoas que a Comissão de Seguridade Social aprovou um projeto que obriga supermercados e lojas de alimentos a oferecer produtos sem glúten em gôndolas específicas. Pão, massas e biscoitos com farinha de trigo estão no dia a dia de muita gente, mas são alimentos impensáveis para quem é celíaco. A doença é causada pela intolerância ao glúten, uma proteína encontrada no trigo, aveia, cevada, centeio e derivados. Atinge cerca de 2% da população brasileira e a maior facilidade de diagnóstico atualmente deve fazer esse número crescer ainda mais. E surge um desafio: garantir a oferta de alimentos sem glúten em todo o país.
Um projeto em análise na Câmara obriga os estabelecimentos que vendem alimentos a oferecer em gôndolas específicas produtos adequados para o consumo de pessoas com doença celíaca. Por exemplo, na escola, como é que você faz se você tem uma criança, um filho seu com intolerância ao glúten? Como é que vai fazer a cantina da escola? Eu tenho que ter ali separado uma gôndolazinha. A ideia do relator do projeto na Comissão de Seguridade é criar um marco regulatório voltado para os celíacos. Envolve rotulagem, envolve orientação ao consumidor, semana de conscientização, políticas públicas, censo, e principalmente na rotulagem, informação ao consumidor de que aquele alimento contém ou não glúten. Ler rótulos pequenos e encontrar os produtos em supermercados estão entre os problemas da rotina de Josélia Alves, que tem uma filha celíaca. Eu acho muito importante colocar nas prateleiras, aqui sem glúten, aqui produtos sem lactose. Eu acho que falta isso, porque às vezes a gente está com tanta pressa, não tem como ficar lendo rótulo de mercadoria, que é isso que demanda muito tempo. Marcelo Tavares revende produtos sem glúten para supermercados. Para ele, o que vai aumentar a oferta desses produtos nas prateleiras é a pressão do consumidor. Se a própria população começar a exigir deles a inserção desses produtos no mix de produtos dele, uma prateleira só disso, então isso acaba sensibilizando os compradores para esse tipo de produto, entendeu? Então tem que ter um engajamento da própria população, dos celíacos em si, também cobrarem isso. O projeto ainda precisa ser analisado pelas comissões de Desenvolvimento Econômico e de Constituição e Justiça. Depois precisa ser votado também no plenário da Câmara. Nesse ano começou a valer a nova lei que aumenta a pena para o motorista alcoolizado que cometer homicídio ou lesão corporal grave. Perder alguém em um acidente de trânsito porque motoristas ainda insistem em combinar bebida e direção. Foi o caso de Rose, que perdeu o marido. Ele foi atropelado enquanto andava de bicicleta por uma adolescente que voltava de uma festa. Foi uma tragédia. Foi o dia que seria comemorado o aniversário da minha filha aqui em casa. Ao invés de festa, teve um velório. Difícil também foi lidar com a justiça. Isso é uma humilhação. Dizer que o meu marido valia assim, uma liberdade de R$5.000, sabe? E depois vai passando o tempo, você vai lidando com o processo, aí você vê que a punição não existe. Realmente é aquela coisa de você chegar em casa e pensar assim, eu não sou nada. A vida do meu marido não significou nada para ninguém. Acabar com essa sensação de impunidade é o objetivo de uma lei aprovada pelo Congresso e já em vigor. O texto aumenta a pena para quem dirigir sob o efeito de álcool e outras drogas e cometer lesão corporal grave ou homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Nesse caso, a pena que era de detenção de 2 a 4 anos, agora é de 5 a 8 anos de reclusão. A pessoa sendo autuada em flagrante, no caso de homicídio culposo, ela não vai poder ter a fiança arbitrada pelo delegado de polícia. Então essa pessoa vai ser autuada em flagrante e necessariamente vai ter que ser apresentada a um juiz. E o juiz, analisando as circunstâncias do auto de prisão em flagrante, a vida pregressa do autuado, ele vai poder converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva ou não, poderá conceder a liberdade ao autuado aplicando outras medidas cautelares. Eu imagino que agora nós precisamos muito mais de fiscalização, de comparação, de avaliação, do que efetivamente de mudança da legislação. Se houver necessidade, nós estamos aqui a postos para fazer essa mudança. Nós precisamos continuar a mudança de comportamento da sociedade para entender que a questão do trânsito é uma tragédia diária que nós temos que enfrentar e superar. Rose também defende a mudança de atitude, que as pessoas tenham mais consciência e responsabilidade ao entrar num carro e dirigir. Não vamos sair por aí exibindo porque tem um carrão. Para mim, a pessoa que entra no carrão e sai se exibindo no trânsito, que pode causar, a pessoa se sente um super-herói, é igual um marginal, um bandido que está se exibindo com uma metralhadora. Falta menos de 2 meses para as eleições e você sabe qual é a diferença entre os votos brancos e nulos? É preciso cuidado para não acreditar nas lendas que existem em torno desses votos. Votar, não votar, decidir, desistir. Mas não adianta teimar. No Brasil, o voto é obrigatório. Já a escolha, não necessariamente.
Por isso, as opções voto nulo e voto em branco. Já usou? Aprova? Rejeita? Já votei branco. Já votou branco? Branco. Por que o senhor votou em branco? Não, porque os nossos políticos hoje não compensam mais dar um voto de confiança, né? Já votei nulo sim, muito indignado, porque ou a gente presta atenção, entendeu? Ou do contrário, eles vão continuar fazendo isso que eles estão fazendo com a gente. Os eleitores que votam dessa forma demonstram com esse ato um inconformismo, né, sua insatisfação com o modelo, com os candidatos, enfim, com o quadro político em geral. Branco ou nulo? Nulo ou branco? Onde está a diferença? Se é que ela existe. A diferença é que o nulo não conta e o branco conta. A diferença entre o branco e o voto nulo é que o nulo não vale para ninguém, é isso mesmo? E que o branco, os partidos, tem um partido que como se diz, eles se aproveitam. Não há mais diferença entre votos brancos e nulos, né? De modo que são simplesmente votos inválidos, não entram no cômputo geral dos votos válidos, né? É o que resta ao eleitor que não concorda com nada se manifestar politicamente, eleitoralmente, uma vez que no Brasil o voto, o comparecimento é obrigatório. A mística do branco e nulo vem dos tempos da eleição em cédula, de votos de protesto que marcaram época, quando o Macaco Tião, do Zoológico do Rio de Janeiro, ficou em terceiro lugar na disputa pela prefeitura. Tempo do bode cheiroso, candidato nulo escolhido por 400 eleitores para vereador em Jaboatão, Pernambuco. Com a urna eletrônica, essa forma de protesto foi anulada. Agora o voto nulo é só um voto nulo, assim como o branco. Antigamente os eleitores entregavam em branco, sem preencher nada, a sua cédula. Isso era o voto em branco. E o voto nulo, quando escrevia um nome de um candidato inexistente ou fazia algum tipo de registro que não era possível deduzir que seria aproveitável a nenhum candidato. Na urna eletrônica tem uma tecla para anular e um voto em branco. Embora os dois tenham exatamente o mesmo significado, são votos inválidos. Mas uma lenda urbana sobrevive. E se os votos nulos forem muitos, mas muitos, a ponto de serem mais que a maioria? A eleição é anulada? Não. Desde a Constituição de 88, os votos brancos e nulos têm exatamente o mesmo significado e são separados, fazem parte de um conjunto de votos inválidos. A eleição é decidida por quem se manifesta. Não penso em votar branco nem nulo e também não recomendo para o povo brasileiro também não. Nós precisamos mudar, né? Mudar esse país. Eu recomendo o povo brasileiro ir para as ruas votarem e votarem certo. Eleger os seus candidatos, aqueles que têm mais competência para trabalhar para o país, para trabalhar pelo nosso Brasil, né? Eu pretendo exercer minha cidadania, procurando um candidato que venha favorecer o Brasil em todos os aspectos, político, social e econômico. A Câmara dos Deputados e a Associação Cristã Amigos Brasil-Israel estão realizando a exposição Jerusalém em Brasília 2018. A mostra exalta a beleza e a simbologia da cidade de Jerusalém, que é o berço de várias religiões. A exposição Jerusalém em Brasília 2018 foi montada no espaço Mário Covas da Câmara dos Deputados e inaugurada nessa quarta-feira. A mostra traz obras de brasilienses que viajaram até Israel para retratar a cidade, que é sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. Os trabalhos são de Gervásio Cardoso, Odilon Frazão e Raí de Castro. O curador é o pastor Laurindo Shalom. Nós queremos dizer que você está sendo agraciado com Jerusalém na nossa Brasília. Venha e você vai ver. A exposição é mais uma iniciativa de intercâmbio cultural e religioso entre Brasil e Israel. Ao longo de toda a tarde, foram realizadas apresentações musicais para celebrar a união entre os dois países. A exposição vai até o dia 16 de agosto no espaço Mário Covas da Câmara dos Deputados. A entrada é gratuita.
E esta edição termina agora. Para outras informações é só acessar o nosso portal na internet. Amanhã, às 8 da noite, você assiste à Revista da Câmara. Não perca! Fique agora com as imagens que marcaram a semana aqui na Câmara. A gente volta na segunda. Até lá. Tchau.